Olá, estudante da Faculdade CNA, tudo bem? Bom, vamos para a nossa primeira aula do curso de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos da extensão rural e alguns dos princípios, como que a gente faz para diferenciar a assistência técnica da extensão rural. Vamos lá comigo então? Bom, quando a gente trata de assistência técnica e extensão rural, vocês têm claro na cabeça de vocês qual é a importância desses serviços? Vocês já ouviram falar da prestação desses serviços para o campo? A extensão rural e a assistência técnica, elas são conduzidas por profissionais. Será que a formação desses profissionais vai interferir na qualidade do serviço ou mesmo na prestação daquele serviço? Como que a gente faz para diferenciar o que é assistência técnica da extensão rural? Vamos ver um pouquinho, eu trouxe essa discussão para a gente aqui. Quando a gente pensa na atividade do extensionista, então pensando na produção rural, na atividade daquela pessoa que vai auxiliar o produtor rural dentro da propriedade dele, a gente consegue identificar alguns atores que compõem esse ambiente rural. Os próprios agricultores, que são as pessoas que estão conduzindo a atividade rural, os vendedores de insumo, que estão aquelas empresas ou as pessoas que estão localizadas antes da porteira, que a gente chama, os agrônomos, os veterinários, os próprios gestores de agronegócio, que estão atuando ali dentro da fazenda, né, no suporte técnico àquele produtor rural, os pesquisadores, que são atores também que estão situados antes da porteira, que eles são responsáveis pela condução de pesquisas para o âmbito do agronegócio, né? Seja para melhoria genética, seja para o desenvolvimento de produtos mais adequados à realidade de cada produtor. Já o técnico extensionista, ele é o profissional que atua fazendo essa interação entre o produtor e todos os outros profissionais. Então a gente diz que o extensionista é aquela pessoa que leva o conhecimento desenvolvido pelas pesquisas para dentro do campo. Então ele precisa ter conhecimento da realidade local e ele precisa ter também conhecimento então de tudo que está sendo desenvolvido e produzido na academia em termos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e inovação, certo? Então a extensão rural ela tem um papel educacional, visando a sustentabilidade da atividade rural. Sustentabilidade não só em termos ambientais, certo? De estar desenvolvendo ou ensinando técnicas para o produtor relacionadas à melhor aplicação dos insumos, por exemplo. Mas ele é o profissional que vai estar ajudando, inclusive, na viabilidade econômica daquela atividade rural. Então, por isso que a gente diz que a extensão rural tem esse papel de sustentabilidade. Então, aqui eu trouxe para vocês quais são as atividades que compõem o tripé da sustentabilidade em termos da atividade rural. São tanto aspectos econômicos, sociais e ambientais. Então, o extensionista ele também vai estar orientando o aspecto social da atividade. Então, todas as relações de trabalho que o produtor rural estabelece com os seus funcionários dentro da empresa, o extensionista ele também pode estar atuando nesse sentido. Então, como a gente comentou um pouquinho antes, como esse extensionista ele tem uma proximidade muito grande com o produtor rural, ele precisa entender a realidade daquele produtor, para ele conseguir ajudar da forma mais eficiente possível aquele sistema produtivo funcionar, certo? Então, o extensionista aqui, ele vai estar desempenhando um papel fundamental para estar divulgando oportunidades, conhecimentos e levando a tecnologia para o campo. Então, a gente tem aqui, dentro desse balãozinho, eu escrevi para vocês a palavra comunicação. Comunicação é uma palavra fundamental quando a gente pensa na atividade da extensão rural. E a gente vai falar um pouquinho da comunicação nas próximas aulas também. E, bom, agora que a gente entendeu um pouquinho o que é a atividade do extensionista, o que eu preciso para ser um extensionista rural? Achei legal essa coisa de estar perto do produtor rural, de fazer a ponte entre o que se desenvolve na pesquisa para o que é levado para o campo, mas o que eu preciso para ser, então, um extensionista? O extensionista ele é um profissional que ele precisa estar sempre atualizado, é um profissional que está em transformação constante, ele precisa ter a percepção da realidade local, certo? Um conhecimento aprofundado nas relações humanas, porque é como a gente falou, o extensionista ele vai estar fazendo essa ponte entre os elos da cadeia. Então, entre aqueles atores que estão antes da porteira
junto ao próprio produtor rural, por exemplo, que está dentro da porteira. Então ele tem que ter o jeito, né? Tem que ter ele tem que saber desempenhar esse papel de estar transferindo conhecimento. Para isso ele precisa, obviamente, ter uma capacitação técnica. Então ele precisa ter uma formação dentro das especialidades rurais, que a gente chama, né? Então ele pode ser um técnico, ele pode ser um agrônomo, pode ser um veterinário, pode ser um gestor de agronegócios também, certo? Bom, um dos papéis fundamentais que ele exerce, que o extensionista exerce dentro da propriedade rural é o papel de reflexão. Então ele vai pensar, bom, será que aquilo que eu vi dentro de uma pesquisa se enquadra aqui na realidade do produtor João, por exemplo, que é um dos meus clientes? Então ele tem que estar sempre estabelecendo essas reflexões para conseguir levar as soluções mais adequadas para cada produtor rural. A extensão rural, a gente consegue diferenciar alguns métodos para sua prática. Então a gente tem os métodos individuais, os métodos grupais e os métodos de massa, certo? Os individuais, eles se relacionam àquela atividade que o extensionista ele desenvolve junto com um único produtor rural, certo? Então ele vai estar ali dentro daquela propriedade, analisando caso a caso. Então, uma demanda que tem menor abrangência, mas tem também uma grande eficiência no aprendizado, porque o produtor está fazendo um atendimento individualizado. E esse atendimento individualizado tem uma característica muito importante de permitir troca de ideias. Então, o extensionista ele vai levar o conhecimento e ele vai construir uma solução em conjunto com o produtor rural. Já os métodos baseados na interação mais grupal ou de massa, eles visam atingir um número considerável de produtores rurais de uma única vez. Então, por exemplo, um exemplo de metodologia grupal é o dia de campo, onde o extensionista ele leva um determinado assunto, uma determinada prática, para um conjunto de produtores, de agricultores, enfim, de pessoas ligadas à atividade rural. E o método individual, por exemplo, acontece dentro de uma visita técnica, onde o extensionista ele vai àquela propriedade rural para poder conhecer aquela realidade, para poder transmitir informações e conhecimentos para aquele produtor rural em específico, certo? Em relação às abordagens nas metodologias da extensão rural, a gente consegue dividir em 3 tipos de abordagem: a abordagem diretiva, a reativa e a interativa, certo? Então a abordagem é a forma como eu chego junto daquele produtor rural, a forma como então eu vou aplicar, onde eu vou colocar em prática aquela minha metodologia, certo? Seja aquela metodologia individual ou agrupal. Então, por exemplo, a abordagem diretiva, a gente diz que o extensionista atua de forma passiva em relação aos pesquisadores, ou seja, ele vai só receber o conhecimento que foi passado pelos pesquisadores e ativa com o produtor, ou seja, ele recebeu do pesquisador e ele vai, então, passar o conhecimento para o produtor. Entende? Então, essa é a diferença. E aqui, então, cabe ao produtor aceitar ou não aquela solução que o extensionista levou para ele. O foco nessa abordagem é o processo produtivo. Então, é aqui que o extensionista vai dizer, olha, eu vi uma solução tecnológica que foi desenvolvida por uma pesquisa da Embrapa, por exemplo. Vamos colocar em prática? E aí o produtor rural ele vai aceitar ou não aquela ideia. Já em relação à abordagem reativa, o extensionista ele vai elaborar junto dos pesquisadores as soluções para uma propriedade rural. O agricultor aqui nesse caso, ele auxilia no processo, levando para os extensionistas e para os pesquisadores a identificação do problema. Então ele vai dizer, olha, aqui na minha propriedade, o meu problema está mais relacionado ao ataque de pragas. E aí o extensionista, junto com os pesquisadores, vão desenvolver uma solução para aquele caso. O foco aqui também é o processo produtivo. Já na abordagem interativa, a gente percebe o estabelecimento de uma relação mais horizontal, ou seja, aqui não é o extensionista o detentor de todo o conhecimento, e nem o produtor, aquela pessoa que vai estar só aceitando ou não aquilo que o extensionista trouxe. Aqui, o extensionista e o produtor eles vão estar atuando de forma ativa, tanto para identificar os problemas,
quanto para desenvolver soluções. Então, o foco desse tipo de abordagem é o desenvolvimento socioeconômico da produção. Então, aqui a gente não vai estar pensando só no aspecto produtivo da atividade. A gente vai estar pensando também no social, certo? Então, resumindo aqui para vocês, que está quase perto da gente finalizar, o que o extensionista precisa para ser um extensionista? Ele tem que ser um profissional preparado e atualizado, tem que ter habilidade de comunicação, ele tem que ter experiência ou vivência prática do dia a dia daquela propriedade rural, tem que ter conhecimentos técnicos e humanos, né? A gente já comentou um pouquinho disso aqui. E ele tem que ser capaz de construir o conhecimento para cada realidade. Então, ele vai chegar junto daquela propriedade e vai desenvolver uma solução conjuntamente e não simplesmente levar algo que seja pronto, certo? Então, é por isso que a gente diz que é um profissional que ele atua de forma multidirecional, porque ele vai buscar a forma de mediar as diferentes realidades de todas as propriedades que ele atende, onde ele atua, certo? Então, bom, a extensão rural e a assistência técnica. Eu trouxe um pouquinho aqui dos conceitos para vocês. A extensão rural tem um caráter educacional. Então, o extensionista, ele é um profissional que vai estar atuando na capacitação. Ao contrário do profissional que desenvolve a assistência técnica. Que a assistência técnica ela tem um caráter mais prático, né? De auxiliar, de levar recomendações, certo? O assistente técnico, ele tem o papel de acompanhar o progresso do sistema produtivo, ao contrário do extensionista. Muitas vezes o extensionista, ele tem, por ter esse caráter educacional, ele faz visitas mais pontuais e não tão progressivas, certo? Não tão continuadas como é o aspecto da assistência técnica. Aqui eu trouxe para vocês uma reflexão que tem acontecido bastante hoje em dia, que é em relação à assistência técnica das empresas privadas. A gente percebe que as empresas que trabalham com venda de insumos, por exemplo, elas têm atuado cada vez mais na assistência técnica dentro desse pacote de serviço que eles oferecem para os produtores rurais, tanto em relação à venda como pós-venda. Então, ele vai orientar o produtor em relação ao tipo de insumo que é mais adequado para a realidade dele e ele vai auxiliar também na aplicação daquele insumo dentro daquela propriedade, por exemplo, certo? Então, a gente percebe que as empresas de insumo elas têm desenvolvido esse tipo de atuação junto ao produtor rural. Eu trouxe uma frase para finalizar para vocês, então, todas as ideias que a gente trouxe um pouquinho aqui nessa primeira aula. Diz o seguinte: a extensão rural deve atuar de forma a melhorar as condições de vida e de trabalho do produtor rural. Então, esse é o foco da extensão rural. Como a gente falou um pouquinho, é uma atividade com caráter mais educativo, certo? Então, exatamente para isso, para mudar, para transformar a realidade ali de vida daquele produtor, buscando melhores condições de vida e de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixe de me procurar no fórum de dúvidas, que eu estou sempre à disposição para poder auxiliar vocês. Obrigada e até logo!